texto, sabendo que a graça é suficiente para os dias de hoje. Portanto, assim, Senhor, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine que você está construindo uma casa e contratou um arquiteto adequado para desenhar a planta. O arquiteto, um especialista no assunto, ele desenha uma planta perfeita conforme deve ser. Então você começa a construção baseada naquele plano. Quando então um amigo aparece e simplesmente diz que o plano está errado e começa a fazer mudanças significativas. O resultado não pode ser outro a não ser uma casa mal construída, cheia de falhas e totalmente insegura. Paulo, o apóstolo, ele havia dado aos Gálatas a planta perfeita do Evangelho. Mas os judaizantes estavam alterando aquele plano de modo que comprometiam a integridade da fé cristã. Paulo havia pregado o Evangelho da graça, não baseado nas obras nem no mérito da lei. Os Gálatas haviam entendido e recebido, mas agora, por interferência de homens que se infiltraram no contexto da igreja, os Gálatas estavam abandonando o Evangelho da graça e se voltando às obras da lei, ao seu próprio mérito. Vale lembrar que a carta aos Gálatas, ela foi escrita por Paulo para as igrejas da região da Galácia, que era na época uma província romana. Paulo, muito provavelmente, havia estabelecido aquelas igrejas e a partir de então, ele fica sabendo que falsos mestres, conhecidos como judaizantes, porque apelavam para a religião e os preceitos judaicos, estavam alterando a mensagem do Evangelho. Paulo, então, vai escrever uma carta, relembrando em tom exortativo em que evangelho os Gálatas haviam sido aprendidos, o Evangelho da graça. Portanto, meus amados irmãos, se fôssemos para resumir a grande ideia e o objetivo de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas, diríamos que certamente o que Paulo tinha em mente aqui era que os Gálatas entendessem que a justificação e a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Não importa quais são as nossas obras, não importa quão boas elas sejam, se não for pela graça de Jesus, não é salvação que nós herdamos advinda do Evangelho. Então a ideia que Paulo tem em mente é lembrar aos Gálatas que eles foram chamados para viver na liberdade da graça de Deus, produzindo o fruto do Espírito Santo. Então observe, meus irmãos, o objetivo claro de Paulo ao escrever aos Gálatas era alertar aqueles irmãos sobre os perigos de se desviarem da doutrina do Evangelho e as consequências naturais de adicionarem outros elementos para serem salvos. Esse é o grande perigo. Quando nós queremos adicionar à nossa salvação elementos que não apenas a graça. Quando nós entendemos isso, seremos libertos de todo o mérito humano. E olha que interessante, meus irmãos, uma grande verdade que é ecoada nas páginas de Gálatas é que, teologicamente falando, o contrário da palavra graça não é desgraça, é mérito. Entenda bem isso. Isso aqui será determinante para o nosso entendimento dessa carta. O contrário da graça, teologicamente falando, não é desgraça, mas é mérito. De modo que sempre que eu aponto para Deus as minhas obras, o meu fazer, a minha capacidade, nós estamos como os Gálatas, anulando e caindo da graça de Deus. Portanto, meus irmãos, se nós não entendermos bem a eficácia da graça, certamente iremos desenvolver uma religião baseada no nosso próprio mérito e no nosso próprio esforço.
Em resumo, irmãos, é tudo pela graça. Ainda que você faça coisas boas, ainda que você dê esmolas, ainda que você venda a sua riqueza por amor aos pobres, ainda que você seja um mártir e que morra pela causa, se você não entender que é pela graça, ou seja, não é pelo seu mérito, não é pelo seu esforço, não é por quem corre, nem por quem quer, mas é por Deus que se compadece, nós estaremos adicionando outros elementos ao Evangelho de Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, o caminho que os Gálatas estavam tomando era um caminho perigoso, porque alguém se infiltrou no meio deles e disse: olha, esse negócio de graça, ok, mas além da graça, tem outros esforços, tem um outro caminho do mérito que vocês precisam adicionar ao caminho da fé. E veja, meus amados irmãos, o resultado é que Paulo parece surpreso, até mesmo no tom inicial que ele vai saudar esses irmãos. E você deve estar se perguntando: pastor, então qual é o problema entre casar, juntar graça e mérito? O grande problema do mérito, meus amados irmãos, é o que eu chamo de a ilusão do controle. Perceba bem, quando temos ou quando tentamos alcançar a salvação ou o favor de Deus baseado no nosso mérito, no nosso esforço, nós estamos essencialmente tentando controlar a nossa relação com Deus. É como se eu dissesse: se eu fizer X, Y e Z, então Deus me deve algo. Se eu fizer dessa forma ou deixar de fazer dessa forma, se eu fazer isso ou não fizer aquilo, Deus tem que me dar e Deus tem que me abençoar. Isso, irmãos, inverte o relacionamento gracioso que o nosso Deus oferece. É forte, mas é verdade. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer Deus lhe amar mais. Também não existe nada que você deixe de fazer que vai fazer Deus lhe amar menos. Deus nos ama, não pelo que fazemos. Deus nos ama porque o seu amor é gracioso. Não se baseia, irmão, no nosso desempenho. Não é com base no que eu faço ou deixo de fazer, mas como nós acabamos de cantar, é por graça. Não é sobre nós, não é sobre o que fazemos, mas é sobre a graça. O problema é que quando nós desenvolvemos uma religiosidade baseada no mérito próprio, nós vamos estar escravizados no legalismo. E em Gálatas, Paulo vai combater o legalismo judaizante. E o que é legalismo? O legalismo é o zelo extremo da lei. É quando você toma a lei de modo literal, a ponto de que você cumpre a lei à risca, sem experimentar da graça. Os Gálatas estavam sendo convencidos que para o caminho da salvação era necessário que eles voltassem aos velhos costumes, a circuncisão, a lei de Moisés, tudo aquilo que foi cumprido na pessoa de Jesus. Paulo então vai combater esse legalismo, dizendo que a obediência às regras, aos regulamentos religiosos, não deve ser o nosso meio principal para alcançar a salvação. O favor de Deus, meus amados irmãos, está baseado no que o próprio Deus fez em Cristo Jesus. Portanto, o grande problema de uma religião baseada no mérito é que ela desperta o legalismo. E o grande problema do legalismo é que ele nos incentiva a depender das obras, nos incentiva a desenvolvermos um senso de autojustiça. Porque veja, se a minha religião se baseia no que eu faço, eu não preciso de um redentor, porque eu mesmo, pelo meu próprio esforço, serei aquele que me salvarei do meu próprio pecado. Então veja como tudo isso é contrário à graça. Precisamos, meus amados irmãos, entender a importância de desfrutar da liberdade em Cristo Jesus. E isso, irmãos, é pela graça. Ou é pela graça, ou não será por qualquer outro caminho. Somente a graça.
Leia, por favor, a carta aos Gálatas e perceba como essa carta nos oferece um caminho pavimentado pela graça, ao qual nós encontramos em Cristo a plena liberdade. A própria divisão da carta aos Gálatas nos oferece a ideia da graça permanente e constante. O Warren Wiersbe, um comentarista bíblico que eu gosto muito, ele divide a carta aos Gálatas em 3 esferas. Primeiro, na esfera pessoal, capítulo 1 e 2, a graça e o evangelho apresentado por Paulo. Segundo, no aspecto doutrinal, capítulos 3 e 4, a graça e a lei, como apresentada por Paulo. E o terceiro, prática, a graça na vida cristã, capítulos 5 e 6, onde vemos a ação do fruto do Espírito manifesto na comunidade da graça. Veja, irmãos, a graça é a palavra-chave na carta aos Gálatas. E eu quero argumentar com você a partir de agora que essa graça é suficiente para hoje, como nós veremos. Vamos ao texto então. Olha o que diz o versículo 1. Paulo vai saudar a igreja e vai resumir a ideia do evangelho. Versículo 1 está escrito assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Você que está familiarizado com as cartas de Paulo, sabe que Paulo possuía uma costumeira saudação. Ele vai saudar se apresentando, falando o seu nome, enfatizando quem ele era em Cristo, um apóstolo enviado. Mas nessa saudação aos Gálatas, nós percebemos que existe aqui uma diferenciação na saudação especificamente. Observe aqui como o objetivo de Paulo é mostrar que a sua mensagem, ela vem diretamente de Cristo e não dos homens. E logo nas primeiras palavras do apóstolo, nós percebemos como ele resume o evangelho de Jesus. Veja, irmãos, Paulo quer relembrar aos Gálatas o que de fato é o evangelho de Cristo Jesus. E o evangelho de Jesus pode ser resumido nesta frase que Paulo fala no versículo 1. O evangelho de Jesus está no fato de que Jesus Cristo, a qual Deus o Pai ressuscitou dos mortos. Veja, esse é o resumo do evangelho. Nós precisamos saber disso. E saber o que, pastor? Saber que o evangelho de Jesus está resumido no fato de que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos para nos dar a salvação. Se o evangelho, meu irmão, que você ouve não fala isso, não é evangelho. Veja que mais à frente Paulo vai combater o entendimento errado que os Gálatas tinham sobre o evangelho. Mas aqui, irmãos, nessa simples saudação, ele já lembra aos Gálatas o que de fato é o evangelho. E sim, meus irmãos, por mais que a gente ouça o tempo todo falar sobre evangelho, sobre ser evangélico, nós precisamos nos lembrar sempre o que de fato é o evangelho. Você já teve que explicar a alguém o que é o evangelho? E talvez pareça óbvio para nós, mas quando alguém fala assim, me diga o que é o evangelho de Jesus, parece que as palavras somem, porque a gente tem dificuldade para definir o que de fato é o evangelho. E se nós não soubermos definir o evangelho, o perigo será semelhante ao dos Gálatas. Talvez nós estaremos crendo e vivendo um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. E para nos ajudar a elucidar o que de fato é o evangelho, eu queria recorrer a Timothy Keller. Keller diz o seguinte: o evangelho é a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém
mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Você entende isso? Eu vou repetir. Comentando a carta aos Gálatas, Tim Keller diz: o Evangelho é a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Nós podemos resumir o Evangelho nessa frase, meus irmãos: nós não merecemos a salvação. Por quê? Porque nós somos piores do que nós acreditamos ser. Se você tem caminhado no Evangelho, tem visto o quão ruim você é, o quão ruim eu sou, mas acredite, ainda assim você não tem a noção exata disso. Você é muito pior do que você imagina ser. Charles Spurgeon certa vez disse: tudo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo, e tudo que você vê de bom é Cristo. Não há nada que pelos meus méritos eu possa apresentar de bom. Só que veja, meus amados irmãos, as pessoas aí fora, elas acreditam que são boas, sim ou não? Se você for agora aí fora e perguntar a qualquer pessoa: você se acha uma pessoa boa? O que é que ela vai dizer? Sim, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço. Só que se elas se dessem conta do quão pecaminosas elas são, elas entenderiam que de fato precisam de salvação. Porque quando alguém fala assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço, eu faço isso, eu faço aquilo, ela está dizendo assim: eu não preciso de um Salvador. E Jesus veio, irmãos, para nos mostrar o quanto nós precisamos da salvação. Então veja, irmãos, nós não merecemos, porque somos piores do que nós acreditamos ser, mas podemos descansar no fato de que em Jesus nós somos amados e aceitos. Qual é o nome disso, irmãos? Isso é graça. Como cantamos, como não cantar empolgadamente isso? Graça, que maravilhosa graça. Nós não merecíamos, nós não merecemos, mas essa graça é suficiente para nós. Paulo então está saudando os Gálatas, e no verso 2 e 3 ele vai ampliando a sua saudação, e ele vai dizer então que todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai usar mais uma vez a sua costumeira saudação: graça e paz. Interessante que Paulo daqui a pouco, você vai ver, ele vai estar irritado com os Gálatas. O apóstolo está bem irritado porque os Gálatas estão abandonando o Evangelho e voltando para os costumes judaicos. Paulo está chateado, mas ainda assim ele vai saudar com graça e paz. Se fosse você escrevendo para alguém que você está chateado, ou de repente mandando um áudio: estou injuriado, vou mandar um áudio agora, como é que você vai dizer? Ô meu irmão, olha, tal. Paulo não, Paulo fala graça e paz, gentileza do Evangelho, leveza da graça. Graça e paz a vocês da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que graça e paz são conceitos importantes do Novo e do Antigo Testamento, da cultura judaica no Antigo e da cultura grega no Novo. Veja, a palavra graça, do grego charis, dá a ideia de algo que não é merecido, e nós definimos graça como favor imerecido. Já a palavra paz do hebraico é a palavra shalom, que dentre outras coisas ela fala no pensamento judaico sobre não apenas a ausência do conflito, mas a tranquilidade em meio ao conflito. Paulo então vai juntar esses dois mundos, o judaico e o grego, o antigo e o novo, e vai sintetizar na saudação graça e paz, unindo judeus e gregos, unindo judeu e gentio, porque sim, a igreja é feita de judeus
e gentios que em Cristo são um. Agora, olha que interessante, irmãos. Quando Paulo une graça e paz em sua saudação, ele está resumindo dois conceitos teológicos profundos que resumem o Evangelho de Cristo, de modo a analisarmos a causa e o efeito. Observe, Paulo fala graça e paz. A graça, irmãos, reflete a iniciativa de Deus em resgatar a humanidade. Foi por graça. Portanto, a graça é a base da nossa salvação, que é ofertada por Deus gratuitamente. E como resultado dessa graça salvadora, o que é que nós desenvolvemos? Paz. A paz, portanto, é o resultado da aceitação da graça de Deus. Em outras palavras, irmãos, quando uma pessoa ela aceita a graça, ela entra em um estado de paz, de reconciliação com Deus, segundo Romanos 5, versículo 1. Então Paulo saúda os irmãos dizendo graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo avança e no versículo 4 ele vai dizer que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Veja bem, irmãos, após saudar aqueles irmãos, Paulo agora vai trazer uma informação abrangente, e essa informação é a base da mensagem do Evangelho. Paulo diz que o Senhor Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era presente. Veja, irmãos, Paulo resume o Evangelho para lembrar aos Gálatas. Entenda isso. O que Paulo tem em mente é fazer com que os Gálatas se lembrem qual de fato é a mensagem do Evangelho. E Paulo vai trazer à mente deles a mensagem do Evangelho, dizendo que Jesus se entregou por nossos pecados com um propósito qual? Nos resgatar. E aqui, irmãos, o apóstolo mostra quem somos diante desse Deus e em meio ao processo de salvação. Quem somos nós? Nós somos impotentes e perdidos. A palavra resgatar aqui nesse versículo sugere que nós precisamos de um Salvador. Outros fundadores de religião, eles vieram ensinar, mas não resgatar. Qualquer outro fundador de religião trouxe conceitos de ensino, mas nenhum deles prometeu resgatar. Jesus não. Jesus não foi apenas um mestre, Jesus é o nosso resgatador. E a pergunta é: de que ou de quem ele veio nos resgatar? E a resposta de Paulo é: dos nossos pecados. Ele veio nos resgatar da nossa própria maldade. É isso que o mundo não entende, meus irmãos. Quando alguém lá fora fala que é uma pessoa boa, ela está se auto-justificando e não percebendo quão risco ela corre por estar sem Deus. O fato é que, como foi falado aqui pelo irmão Jackson, nós não somos quem deveríamos ser ainda, porque estamos em processo de santificação, mas já não éramos como era anteriormente. Por quê? Porque Jesus nos resgatou. O que as pessoas aí fora não sabem é que elas estão perdidas. Imagine que você veja uma mulher se afogando. O que é que você vai fazer? A mulher está se afogando lá e você está vendo, e você tem duas opções: ou você joga uma corda, ou você joga um manual de natação. Qual das duas opções você faria? Um manual para aquela lei, diga: olha só, eu vou fazer isso, isso e isso, vou me salvar. Ou você lançaria a corda para resgatar aquela mulher? É óbvio
Você lançaria a corda, porque o resgate, o perdido que está diante de você, está clamando porque ele está morrendo. Foi isso o que Jesus fez conosco. Ele nos resgatou quando estávamos morrendo nos nossos pecados. Portanto, irmãos, o Evangelho não é um manual de como fazer e não fazer as coisas. O Evangelho é poder de Deus, porque Ele nos resgatou. Essa semana, estava na conferência da Atos 29, e um amigo pastor de uma igreja batista lá em Caldas Novas, Goiás, Igreja Batista Vida Nova, pastor Felipe Niel, uma igreja que apoia a nossa plantação. Conheci esse irmão e conversando com ele falou que um dia desse um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, eu até gosto da doutrina batista, prega a palavra, mas assim, pastor, eu não vejo milagres na igreja batista. Por que isso não acontece, pastor? Aí ele respondeu para ela assim: irmã, eu vejo todo dia milagre na igreja batista. Ela falou: me diga um. Ela falou: sabe aquela irmã tal? Ela andava perdida, sem a graça e sem o Evangelho. Hoje ela é uma pessoa redimida pela graça de Deus. Há milagre maior que esse, irmão? Ou nós estamos viciados na cultura teleevangelística brasileira, de que milagre é quando você ora e a dor de cabeça vai embora? Meu amado irmão, não há maior milagre que esse. Nós fomos resgatados por Jesus. E não foi por nossa força, não foi por nosso mérito, não é porque a gente leu o manual de como se salvar, é porque Jesus se inclinou e estendeu a sua mão poderosa. O fato é, irmãos, que Ele fez tudo o que precisávamos, mas não conseguíamos fazer. Me permita recorrer mais uma vez a Timothy Keller. Ele ainda diz o seguinte: essa é a verdade humilhante que constitui o cerne do cristianismo. Nós adoramos ser os nossos próprios salvadores. Nosso coração adora fabricar glória para si. Por isso, consideramos as mensagens de autossalvação tão atraentes. Sejam elas religiosas, como siga essas regras e você ganhará essas bênçãos, ou as seculares, como quem diz, conquiste essas coisas e você vai experimentar essas bênçãos agora mesmo. Tim Keller conclui dizendo o seguinte: o Evangelho chega e vira tudo isso de cabeça para baixo. Você está em posição de tamanha impotência e necessita de uma salvação que não depende de você em absolutamente nada. Portanto, irmãos, esse Evangelho que tenta nos convencer de que você coopera com a sua salvação não é Evangelho de Jesus. A única coisa, Wagner, eu lembro dessa frase porque eu já falei para você uma vez para falar para uma outra pessoa, que Wagner é o rei das tretas. Ele fica tretando, irmãos, com o povo, os amigos dele. Ele fica falando comigo para ajudar ele. Aí uma vez ele estava tretando sobre a graça com o irmão, e o irmão falando: não, eu tenho que produzir isso, eu tenho que pagar o preço. E eu lembro perfeitamente, eu falei para Wagner assim: olha, Wagner, a única coisa que nós cooperamos com a nossa salvação é com o nosso pecado. É a única coisa que a gente entra para ser salvo, é com o nosso pecado. Aí sim a gente coopera. Por quê? Porque se não tiver pecado em nós, não há razão de Cristo nos salvar. O que é que Wagner fez? Foi lá e postou nos stories, aí deu mais briga ainda. Mas esse é um fato, meus amados irmãos. O fato é que a salvação em Cristo Jesus não depende em nada de nós. Isso é humilhante para nós, sim ou não? Porque nós amamos ser os nossos autossalvadores. Nós amamos, irmãos, ser os nossos próprios redentores. Aí vem o Evangelho e vira tudo de cabeça para baixo e fala: não depende de você. Não é quantas vezes você ora, não é quantas vezes você lê a Bíblia, não é por quem corre, não é por quem quer, na linguagem de Paulo em Romanos 9, mas é por Deus que se compadece. Que graça maravilhosa, irmãos. É por isso que eu não entendo quando alguém descobre as doutrinas da graça, né? Eleição, depravação total, graça irresistível,
expiação limitada, perseverança dos santos. Eu não entendo quando alguém descobre isso e fala assim: não dá para mim, prefiro ser arminiano. Não dá para entender, porque veja, irmãos, a teologia da graça, ela mostra para nós que, sabe, não é por nós. E sejamos sinceros, se fosse por mim, irmão, misericórdia, se dependesse de você e de mim, certamente nós cairíamos dessa graça. Isso é maravilhoso, irmãos. É tão maravilhoso que Paulo vai dizer no versículo 5: a quem seja a glória para todo sempre, amém. Veja, ele está tão maravilhado com o que ele está falando, que ele fala, né? Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele está tão maravilhado com isso que ele vai deixar escapar agora uma nota doxológica, ou seja, ele vai deixar aqui escapar um trecho de adoração. Ele se maravilha tanto com a graça de Deus que ele para e fala: a quem seja a glória para todos sempre, amém. Veja, irmãos, essa deve ser a nossa postura diante da exposição da verdade do Evangelho. Quando Paulo para e diz assim: a quem seja a glória para todo sempre, isso aqui, irmãos, é a resposta apropriada ao Evangelho. O conhecimento de que Jesus morreu, ressuscitou e nos livrou deve nos levar aonde, irmãos? À adoração. É por isso que os nossos catecismos mais antigos respondem que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Por quê? Porque quando nós entendemos essa graça, não há outra reação senão adorarmos a Deus. Que bênção! Paulo está maravilhado com o Evangelho, com a graça, introduzindo o que ele tem para falar aos Gálatas. Mas aí, no versículo 6, ele vai direto ao ponto. Olha o que diz o verso 6. Veja como o tom de Paulo muda. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Irmãos, talvez o que mais chame atenção na abertura de Gálatas seja exatamente o tom usado por Paulo e o estado de espírito por trás dele. Paulo está surpreso. Paulo está surpreso e parece que ele também está zangado. Olha o que ele vai dizer: eu estou admirado. Eu estou admirado, eu estou surpreso porque vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça para seguirem outro evangelho. A linguagem de Paulo aqui é extraordinariamente forte, incisiva. Eu estou surpreso. Veja, irmãos, geralmente as cartas de Paulo, após a saudação, elas vão dar espaço a ações de graças para quem ele está escrevendo. Por exemplo, a Timóteo: graça e paz a você, meu filho Timóteo, a qual dou graças pelo Evangelho. Mas aqui não é assim. Aqui, Paulo se limita a dizer: eu estou surpreso, estou admirado. Vocês, Gálatas, me surpreenderam. Imagine um médico renomado, que acaba de realizar uma cirurgia complexa, difícil, para salvar a vida de um paciente. O médico então vai instruir aquele paciente sobre a importância de seguir um regime específico de medicamentos e cuidados pós-cirúrgicos, para que aquela recuperação ela seja completa e eficiente. Porém, na consulta seguinte de acompanhamento, o médico vai descobrir que o paciente abandonou aquele regime prescrito de medicamentos e começou a seguir os conselhos do Dr. Google na internet e começou a fazer as coisas do seu mesmo jeito. O médico então retorna e vai dizer para ele, surpreso: eu estou admirado que você tenha abandonado o tratamento que salva a vida
para seguir algo que coloca a sua vida em risco. É esse sentimento de Paulo. Paulo, quando vê os Gálatas abandonando o evangelho puro e simples, ele fica surpreso. É como se Paulo dissesse: como vocês podem em tão pouco tempo estarem nessa situação? Veja, irmãos, Paulo está admirado que aqueles cristãos recém-convertidos estão se deixando levar tão rapidamente por um evangelho que não é evangelho de fato. Veja, irmãos, isso aqui é muito importante. Paulo diz que qualquer mudança no evangelho significa transformá-lo em algo que na verdade não é evangelho. Você entende bem isso? Qualquer alteração que a gente faça no evangelho não é evangelho. Os Gálatas estavam sendo influenciados por mestres judaizantes a adicionarem outros elementos ao evangelho puro e simples. Meu amado irmão, por favor, entenda bem isso. Se você acrescentar qualquer outra coisa como requisito para ser aceito por Deus, você anula o evangelho. É chocante, mas é verdade. Quando você vai para uma igreja em que o pastor diz: olha, aqui você tem que pagar o preço pela sua salvação, aqui você tem que dar o dízimo para ser salvo, aqui você precisa fazer sacrifícios financeiros para obter a sua salvação, acredite, irmão, isso não é evangelho. Se você começa a dizer: para ser salvo eu preciso da graça de Cristo mais alguma coisa, você corrompe por completo o evangelho de Jesus Cristo. Escute isso, irmãos: outro evangelho é nenhum evangelho. Martinho Lutero, reformador, disse o seguinte: não há meio termo. Não há meio termo entre a justificação cristã e a justificação pelas obras. Não existe alternativa à justificação cristã, senão a justificação pelas obras. Ou seja, ou você é justificado pelo que Cristo fez, ou você se auto-justifica. Então não dá para adicionar outros elementos ao evangelho de Jesus. Me lembro que uma vez eu liguei para um pastor, na verdade ele ligou para mim, e falei: ô pastor, como é que tá? Aí ele falou uma frase que eu não esqueci. Ele falou assim: tô aqui, né, pastor, lutando pela minha salvação. Eu falei: oh meu Deus, que frase infeliz. Tô aqui lutando pela minha salvação, né, pastor? Eu falei: não dá para lutar pela salvação, porque essa é pela graça, e não dá para pagar preço para lutar. Não, meu amado irmão. Quantas vezes nós queremos adicionar as nossas obras ao que Cristo fez? Na maioria das vezes, irmãos, nós confiamos na nossa religião meritória, e com isso a gente acaba adicionando outros elementos além do evangelho, seja tamanho de roupa, tamanho de cabelo, a forma de vestir, de falar, essa coisa pesada da religião do mérito. Tudo isso, irmãos, é outro evangelho. Logo, não é o evangelho. Paulo vai dizer agora no verso 7 que na realidade esse outro evangelho não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então veja, Paulo traz o diagnóstico e a receita. Ele fala: olha, o problema é que vocês estão crendo em um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, e isso está acontecendo porque alguns estão introduzindo filosofias erradas e pervertendo o evangelho. E Paulo vai dizer: algumas pessoas os estão perturbando. E quem é que estava perturbando aqueles cristãos? Paulo aqui, irmãos, como já disse, estava se referindo aos judaizantes, aqueles que estavam ensinando
que a observância da lei judaica era necessária para a salvação, além da fé em Jesus Cristo. E a lei aqui, irmãos, não estou falando apenas dos 10 mandamentos, mas da lei cerimonial judaica como um todo, que não era só 10 mandamentos, eram 613 preceitos, ou seja, ninguém conseguia seguir tanta regra. Os judaizantes estavam dizendo: voltem para essas regras. Não é pela graça, é por observar esses preceitos. O que é que isso causou, irmãos? Confusão. Os gálatas agora estavam retornando para esse caminho, desviando-se da mensagem pura da graça. E veja, irmãos, olha que interessante. É impressionante como a igreja primitiva, ao longo dos anos, sofreu com 2 tipos de pressão. Primeiro, a pressão externa, a perseguição aos cristãos. O fato de você ser cristão resultava que você era perseguido, preso e morto. Então nós tínhamos a pressão externa, a pressão do Império Romano. Mas também nós tínhamos a pressão interna, que era a infiltração de falsos mestres com falsas doutrinas. E essa dinâmica, irmãos, sempre acontecerá. A igreja sempre será perseguida e sempre haverá falsos mestres em nosso meio. Jesus mesmo disse que no meio do trigo haveria o joio. Então veja, escute bem o que eu vou lhe dizer, não esqueça isso. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Não caia nessa história que a religião perseguida é o muçulmano, são as matriz africana. Não. A religião mais perseguida do mundo é a religião cristã. Você vai falar assim: mas pastor, nós temos aqui uma porta aberta, ninguém aqui vem chegar aqui e fechar a porta. É verdade. O mundo não persegue o nosso culto, mas persegue a nossa doutrina. Quer ver uma coisa? Ninguém vai chegar aqui, pelo menos por enquanto, e mandar fechar porque eu estou pregando, ou porque estamos cultuando. Mas a nossa doutrina ofende ou não o mundo? Quando você fala assim: olhe, só existe um caminho, na verdade 2, céu ou inferno. O caminho sem Deus leva ao inferno, o caminho com Cristo leva para o céu. O que é que as pessoas dizem? Intolerância religiosa. Quando você fala assim: só existe um padrão familiar, homem e mulher, o que as pessoas dizem? Homofóbico. Quando a gente fala assim: olhe, ame o próximo como a si mesmo, o que as pessoas dizem? Você é besta. Então, irmãos, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Por quê? Porque eles não querem fechar a porta do nosso templo, eles querem calar o nosso ensino. Então a pressão externa sempre existirá. E como se não bastasse a pressão externa, a perseguição que a gente sofre, sempre haverá no nosso meio falsos mestres que sorrateiramente entrarão no nosso meio e tentarão instalar falsas doutrinas. Vou dar um rápido spoiler aqui do sermão ou da série. Mais à frente, no capítulo 3, Paulo vai perguntar aos Gálatas. Olha que pergunta interessante: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Paulo está falando assim: peraí, gente, vocês começaram bem, entenderam o evangelho, agora estão voltando. Aí ele pergunta: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Veja o perigo disso, irmãos. Veja, o falso ensino é fascinante. O falso ensino é sedutor, mas é falso. Não se engane não. A mensagem deturpada do evangelho, ela é atraente. Veja, um culto com músicas antropocêntricas, onde o homem é o centro, é sedutor. Ouviram a mensagem que tira Jesus do centro e coloca o homem no centro, é seduzente. Mas tudo isso é falso. Por isso, irmãos, nós precisamos ser radicais no combate ao falso evangelho. Olha o que Paulo diz no verso 8. Paulo é radical. O que é que ele vai dizer? Mas ainda que nós quem? Os apóstolos, nós
ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja o quê? Que seja o quê, irmãos? Amaldiçoado. Olha o carinho de Paulo, né? Carinhoso o apóstolo, ó. Se um anjo vier, ou qualquer outro vier, e não pregar o evangelho da cruz, que seja amaldiçoado. Meus irmãos, nós precisamos ser firmes no combate ao falso evangelho. O problema é que a gente vai fazendo pequenas concessões com a heresia. Não, é besteira. Não, isso aí dá para aceitar. Os puritanos diziam que a heresia vem montada nos lombos da tolerância. À medida em que a gente tolera, o falso ensino vai se aprofundando nas nossas raízes. Calvino disse, irmãos, que o verdadeiro pastor tem 2 cajados, um para apacentar as ovelhas e o outro para espantar os bodes. Há uma frase de um pastor brasileiro chamado Josemar Bessa que falou o seguinte: a coisa mais diabólica que existe é um homem com a Bíblia aberta no púlpito mentindo sobre Deus. O problema é que nós evangélicos vemos demônio no rótulo da Coca-Cola, no rótulo da maionese Hellmann's, na novela, no filme, em tudo que há. A gente só não vê demônio num pastor pregando heresia, homem de Deus. O apóstolo Paulo está nos lembrando que seja amaldiçoado todo aquele que não pregue esse evangelho. Interessante que a palavra amaldiçoado, irmãos, no grego é anátema, que significa destruição. Aqui Paulo está dizendo que seja destruído todo aquele que prega um evangelho diferente. Pare e pense por um instante: se Paulo vivesse nos nossos dias, será que ele teria razões para amaldiçoar gente que prega o falso evangelho? Com certeza, irmão. É só você abrir as redes sociais, entre lá nas páginas Segredo do Manto, Crente Zoeira, você vai ver tanta coisa absurda, tanto evangelho falso, que eu dou risada e fico com raiva ao mesmo tempo. O apóstolo vai dizer no verso 9: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Irmãos, vamos lá, já pensou se nós levássemos a sério essa recomendação de Paulo? Já pensou se a gente amaldiçoasse todo aquele que pregasse um evangelho diferente? Meus irmãos, certamente nós seremos mais criteriosos com muitos hinos, pregações e pregadores que ouvimos. O evangelho, irmãos, escute bem, o evangelho desafia essa visão ecumênica que o mundo espera de nós. O que é que o mundo espera de nós? O mundo espera aquela canção de John Lennon, Imagine, aquela coisa maravilhosa de todas as religiões viverem em paz. O mundo espera de nós aquela canção de Michael Jackson, né? O mundo espera de nós aquela propaganda de fim de ano da Globo, né? Todo mundo de branco, vestido e desfrutando de uma religião única, irmãos. Isso é ilusão do diabo. Entenda uma coisa, irmãos: nem tudo aquilo que tem o selo de gospel é de fato evangelho. Nesse sentido, irmãos, o evangelho de Jesus, ele é separatista. Nós não podemos casar evangelho e lei, falso e verdadeiro. Nós, irmãos, recebemos de Deus um evangelho imutável, baseado no ensino dos apóstolos, ou seja, a nossa fé não começou hoje. Alguém falou para mim uma vez assim: quantos anos tem a sua igreja? Eu falei: pai, tem uns 2000. Que em certo sentido a nossa fé é histórica, irmãos. Por isso fuja das novidades teológicas. Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim: Deus me deu uma revelação que não deu a ninguém. Cuidado, porque o que a pessoa chama de revelação, a Bíblia chama de heresia. O cânon está fechado, irmãos. A revelação completa
é Cristo Jesus. Escute bem, a Coca-Cola é uma das bebidas mais famosas do mundo inteiro. E parte do seu sucesso está na sua fórmula secreta, que é guardada com extremo cuidado e segurança. E a empresa ela vai tomando ali medidas extraordinárias para manter essa receita em segredo. E a receita então ela é conhecida por poucas pessoas em todo o mundo. E essa receita, segundo consta, ela é guardada em um cofre seguro em Geórgia, nos Estados Unidos. E a empresa ela toma medidas de segurança impressionantes, como um sistema de segurança de última geração, vigilância constante e acesso limitado. Se alguém, irmãos, tentar vazar a receita secreta da Coca-Cola, as consequências serão muito graves. Assim como a Coca-Cola protege rigorosamente a sua receita secreta, Paulo enfatiza a importância de nós protegermos a pureza do Evangelho. Nós, irmãos, precisamos lutar pela verdade do Evangelho, custe o que custar. E o resultado disso, irmãos, verso 10: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha que interessante. É perceptível que o apóstolo Paulo, como eu disse, está irritado, inclusive nesse verso. Veja, aqui ele está deixando claro que a sua prioridade é agradar a Deus e não aos homens. E aqui ele está destacando, veja só, ele está destacando que agradar aos homens e ser fiel ao Evangelho muitas vezes são coisas excludentes, ou seja, na maioria das vezes será impossível agradar a Deus, ser fiel ao Evangelho e também agradar os homens. A mensagem de Paulo aqui é clara, irmãos. Paulo está dizendo: eu não vou adaptar a mensagem do Evangelho para satisfazer as preferências humanas. E esse aqui, irmãos, para mim é o grande ponto. Nosso compromisso será sempre com a verdade. Não dá para negociar a verdade do Evangelho. E eu gosto de Jesus, porque uma certa feita em João 6, Jesus pregou um sermão tão duro e tão pesado, que a Bíblia fala que muitos dos seus discípulos não foram da multidão. Muitos dos seus discípulos, gente que já estava andando com Jesus há muito tempo, ouviu o sermão pesado e falou: não, é muito duro, dá não. A Bíblia fala que eles começaram a deixar Jesus. Pense Jesus pregando um sermão duro, todo mundo indo embora. Se fosse eu, porque tristeza de pastor é quando o crente falta domingo sem ter nem porquê, vamos estar de orar para Deus matar. Brincadeira, é brincadeira. Mas talvez se fosse eu, não, o povo está indo embora, vou dar uma massageada, né? Vou pregar agora uma mensagem mais palatável, light, vou abrir uma campanha de vitória. E Jesus, o que é que ele faz? Ele se volta para os seus discípulos e ele pergunta: e vocês? Querem também? Ou seja, se quiser, porta da rua é serventia da casa. Aí Pedro se vira e fala: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, falo por mim. Por vezes, o nosso problema é que a gente tenta agradar ao máximo os homens, desagradando a Deus. Não dá para adaptar a mensagem do Evangelho. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós precisamos combater o falso, ensinando o verdadeiro. Escute bem isso. A melhor maneira de se combater o que é falso não é apenas dizendo que é falso, mas é ensinando o que é verdadeiro.
Porque ficar batendo, aqui, isso aqui é falso, isso aqui é falso. Beleza, e aí? O que é de fato verdade? Então a melhor maneira de combater o falso é ensinar o verdadeiro. Certamente você já ouviu falar que os especialistas da polícia americana, eles possuem uma técnica interessante para identificar notas de dólares falsificadas. No treinamento, eles não vão estudar as notas falsas. Em vez disso, eles se especializam em conhecer cada detalhe da nota verdadeira. Examinam a textura, os padrões, as cores, tudo que envolve a nota verdadeira. Aí, por causa desse conhecimento profundo da nota autêntica, eles são capazes de identificar uma nota falsa. Você entendeu a coisa? Da mesma forma, irmãos, quando nós conhecemos o Evangelho de verdade, nós temos facilidade para identificar as falsificações do Evangelho de mentira. Quando o Evangelho está enraizado em nós de verdade, nós vamos identificar com facilidade aquilo que é o outro Evangelho. Eu concluo, irmãos, falando então, afinal, o que é o Evangelho? E eu respondo a você: o Evangelho são as boas novas de Deus contra as más notícias do pecado. Paulo já revelou o que é o Evangelho lá na saudação inicial. O Evangelho, irmãos, é o entendimento correto sobre o fato de que Jesus morreu, ressuscitou e nos livrou para sempre. Qualquer coisa fora disso, irmãos, é falso evangelho. Qualquer coisa que adicione elementos a isso deve ser por nós rejeitada. Gálatas, que carta maravilhosa. Por favor, leia Gálatas e seja edificado. Eu quero concluir com 3 rápidas aplicações. A primeira delas é: priorize a mensagem pura do Evangelho. Não aceite, meu irmão, qualquer adição ao Evangelho que nos foi ensinado, ainda que os ensinos sejam tentadores. Sabe aquela coisa que você vai no culto, alguém fala uma coisa assim, ou ela fala: olha, é forte. Às vezes é forte, mas não é bíblico. E se for forte e não for bíblico, não adianta nada. Segundo, a graça é suficiente. Nós somos salvos não por nossa obra ou por nosso mérito, mas pela obra de Jesus, pelos méritos de Jesus, e não há nada que nós possamos fazer que mude essa realidade. Aceite a graça e viva por essa graça. E por fim, irmãos, mantenha firme a esperança em Cristo Jesus. Nós devemos manter a firmeza na proclamação da verdade do Evangelho, ainda que isso signifique enfrentar oposição ou críticas. Que o nosso Evangelho possa ser o Evangelho de verdade, o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Esse foi o nosso primeiro sermão. Espero muito que você retorne no próximo domingo para que a gente desenvolva